A nossa justificativa de apresentar esta live é de buscarmos soluções para a nossa casa, União Espírita, uma luz no caminho, e auxiliar também pessoas que estão no caminho, presidentes de instituições, coordenadores, chefes de departamentos, enfim, porque é muito proveitoso. A primeira vez que nós escutamos, nós nos identificamos muito com este assunto. Então vamos ao assunto propriamente dito, né? Para que... Cadê o bicho? Agora vai. Temos aí dificuldades na casa espírita e vamos ler e comentar alguns tópicos para o nosso irmão Manuel rebater e fechar cada slide, né? Então temos aí dificuldade na casa espírita e os direitos autorais é de Joana Abranches. É assistente social, escritora e presidente da Sociedade Espírita Amor Fraterno, em Vitória, Espírito Santo. Uma das coisas mais complexas no cotidiano de uma casa espírita é administrar as diferenças comportamentais entre os trabalhadores. Aqui e ali, por um motivo ou por outro, pipocam os atritos e milindres, muitas vezes encobertos pelo silêncio em nome da caridade, mas evidente nos olhares atravessados, nos recadinhos indiretos e não raro no afastamento inexplicável daquele companheiro que parecia tão entusiasmado. Quando chega a este ponto, é que a guerra de persona já atingiu o seu ponto máximo. Não desanimes, onde há gente há problema. Graças a Deus, porque conviver significa oportunidade ímpar de crescimento. É preciso apenas saber identificar, respeitar e integrar as diferenças, repensando o conceito ilusório de que, para figurar no seleto rol dos escolhidos, todos têm que estar apto e disponível todo o tempo a todo tipo de tarefas na casa espírita. Nosso irmão Manuel com a palavra. Bom, todos nós sabemos que cada criatura tem sua maneira de entender, de compreender, e a convivência em meio social sempre é muito difícil em todas as sociedades. Porém, a gente vê claramente na doutrina espírita que se torna tanto mais difícil pelas condições espirituais de cada criatura que é diferente. E quase sempre nem todos têm o conhecimento igual da doutrina espírita, não se pauta suas ações pela questão doutrinária. Com isso, dificulta a convivência e o desempenho de cada um dentro do trabalho, dentro da atividade da casa espírita. Preciso é, na minha opinião, que cada um de nós veja que acima das nossas opiniões pessoais deve estar aquilo que prega a doutrina e, acima de tudo, aquilo que prega o Evangelho de Jesus dentro da moral cristã, para que a gente saiba respeitar as normas estipuladas dentro do trabalho da casa espírita, bem como respeitar os nossos semelhantes, suas opiniões, suas maneiras de ser, mesmo que a gente discorde de suas opiniões, o respeito entre nós deve primar pela boa convivência. Com o tempo, a gente vai conhecendo as atividades,
vai vendo o que espera cada um de nós, a gente vai vendo o que podemos auxiliar, buscando conhecer as potencialidades dos nossos outros irmãos, para que a gente, unindo as forças, buscando acima de tudo, representar o Evangelho de Jesus em primeira mão e os ensinamentos da doutrina em segunda, para que essas tarefas possam ser muito frutificantes para o bem comum dos trabalhadores e de toda a coletividade que busca as casas espíritas em busca da orientação, do socorro, do alívio às suas dores. Então, dessa forma, compreendendo e aceitando uns aos outros, respeitando as criaturas como seres que estão em crescimento tanto quanto nós, vamos aprendendo a conviver, amando e respeitando o nosso semelhante. Acho que parou por aí, é mais ou menos isso, eu não sei mais ou menos se é essa resposta. Tá ótimo mesmo. Então, somos diferentes. E isso obedece a um propósito divino. Aquilo que é fácil para mim, já não é para o outro e vice-versa. Sabemos que há diversidade das flores, que confere harmonia e beleza a um jardim, porém tudo passa pelo paisagista, que traçou canteiros, combinou cores e formas, considerando, sobretudo, os níveis de resistência e fragilidade de cada planta, para então dispor a sua localização. Também na casa espírita, pessoas com personalidade, maturidade e aptidões diversas podem conviver harmonicamente em sua diversidade, mas o paisagismo cabe aos dirigentes. Um aspecto muito importante é esse propósito divino, que quando somos colocados num ambiente, é porque estamos ali na hora certa, no momento certo, na instituição certa, na família certa, enfim, Deus sabe o que faz. Então, há um verdadeiro time quando compõem-se os departamentos das casas espíritas, e que cada um funciona com o seu chefe, podemos dizer assim, o seu coordenador, que muitas vezes não pode interferir muito, né, nessa coordenação, e há um complemento, é uma engrenagem, os dentes vão engrenando um no outro e a casa vai seguindo o seu caminho. Então, quando isso acontece, existe harmonia, porque se um cuida da limpeza, outro cuida da livraria, outro é médico, outro faz o atendimento fraterno, enfim, cada um na sua. Né? Então, vamos escutar nosso irmão Manuel para fechar esse slide e teremos vários outros. De fato, né? Muitas pessoas que convivem na casa espírita, né? Mas, na verdade, acredito que cada tarefa tem suas normas, suas regras, e cada trabalhador deve agir conforme o movimento do trabalho que já foi estipulado muito antes da sua chegada à casa espírita. Já encontrou normas, já encontrou pessoas que dirigem o trabalho de determinada forma. No entanto, isso não quer dizer que não possa haver sugestão de modificações, mas respeitando as normas que já encontramos nelas. Com o passar do tempo, cada um vai também colocando as suas opiniões, respeitando aquele que dirige a tarefa, que deve colocar no devido tempo aquelas propostas em votação com o grupo, para que assim melhore o trabalho, e aquele participante que teve a ideia, se for aproveitável, se estiver de acordo com a doutrina e, acima de tudo, de acordo com os ensinamentos morais de Cristo, possa ser colocado em prática com paciência, com respeito à instituição, à sua casa, que o abrigou,
a direção dos trabalhos, a espiritualidade amiga que vem nos ajudar para que a gente possa desempenhar um bom trabalho. Claro que é sempre muito difícil a gente aceitar o não de cara, mas é preciso que o trabalhador pense muito bem antes de querer fazer modificações sem que esteja pautado dentro do que a doutrina determina e do que o Evangelho também determina. Assim, nós vamos convivendo e melhorando o nosso trabalho, respeitando cada um no seu devido lugar. E acima de tudo, como eu sempre digo, respeitando essa oportunidade sagrada de participar de um trabalho abençoado, que é o trabalho da Casa Espírita. Assim, todos nós ganhamos quando a gente valoriza a pessoa humana, aquele que se dispõe ao trabalho, que se sacrifica muitas vezes para se fazer presente, mas que nunca devemos estar acima do trabalho. O trabalho, a causa espiritual, a causa que é de Cristo, é que tem que estar em primeiro lugar. Então devemos vencer o nosso orgulho, nossa vaidade, o personalismo que destrói tantas tarefas, destruindo ao próprio trabalhador. Muito bem, Manuel. É o ponto de vista que devemos levar em consideração. Então, aquele que é pau para toda obra, né? Dinâmico e disponível, mas não o chame para reuniões de planejamento, porque ou não vai comparecer ou vai cochilar, porque ele não se entusiasma pela a questão do planejamento. Já um tipo certinho é racional, organizado e faz questão de tudo preto no branco, meticuloso, né? Organizador e tem a capacidade de ser o excelente organizador. Né? Afinal, formalizar e controlar é com ele mesmo. Então, ele tem que, cada um tem que pegar o seu tchan, né? a sua forma de trabalhar e ter apoio. Né? Sem o apoio fica realmente difícil. Tem também o artista, feito ao lúdico. Ele não dispensa a música, o teatro e outras manifestações da arte em tudo o que faz. Sua sensibilidade enche as reuniões comemorativas com emoção e entusiasmo, que são tão necessários para levantar o ânimo dos presentes. Né? Ideal para trabalhar com jovens e crianças. Este companheiro sacode a mesmice, motiva a equipe e estimula como ninguém a integração fraterna. Então, veja que cada um no seu devido lugar, cada um tem o seu entusiasmo para determinadas situações dentro do centro espírita. E isso fica muito difícil porque cada cabeça é um mundo, né? Cada um já olha o outro assim de banda, né? Quando pensa que quer aparecer, né? Enfim, são situações melindrosas que, se não tivermos o amor pela causa e pela casa, a gente interfere e se desestimula, né? O pessoal só tem olho para fulano que prepara o musical, que faz o teatro, enfim, são situações muito complicadas, mas que com amor pela casa e pela causa devem ser esses milímetros que empestam realmente todas as sociedades, não só espírita, né? Mas também nos nossos irmãos protestantes, católicos. A gente convive com eles e eles falam muito dessa difícil convivência, né, com a sociedade para aquele trabalho, o Cristo, que deve aparecer. Né? Então, Manuel fará o remate.
Na verdade, como todos nós sabemos, pela questão da filosofia espírita e até mesmo pela psicologia comum, moderna do mundo normal, cada criatura é uma pessoa individualizada, tem seus próprios pensamentos, suas maneiras de ser, seus gostos, suas preferências. Como o trabalho espírita sempre tem a característica do coletivo, não só um que faz o trabalho, sempre é um grupo, vamos encontrar pessoas de mais diferentes níveis de desenvolvimento, embora estejamos todos juntos, muito próximos ao outro, mas com formações diferentes, experiências de vida diferentes. As ideias nem sempre são as mesmas e cada um muitas vezes é radical nos seus pontos de vista e defende de tal forma que chega muitas vezes a ferir o seu semelhante, o seu companheiro de trabalho, desestimulando aquele que gostaria de continuar. Assim, eu acredito que quando a gente se propõe ao trabalho coletivo, devemos respeitar muito aquele que conosco participa daquele trabalho, mesmo que a gente não seja obrigado a aceitar suas ideias, mas somos obrigados a respeitar. Eu acredito que para, no caso, diminuir pelo menos a divergência, algum entendimento em grupo, já que existe, conforme a leitura do nosso irmão aí, diversos tipos de pessoas numa casa espírita, o organizado, o desorganizado, o artista, o pau para toda obra e assim por diante. Nós deveríamos nos pautar, principalmente pelas normas cristãs do respeito ao semelhante, mas cada trabalho criar o seu próprio regimento, digamos assim, leis, uma constituição assim, olha, só podemos fazer isso e só até ali é que podemos ir. Não podemos ultrapassar as normas estipuladas pela direção da casa, porque foi criada em conjunto. Todos nós concordamos que naquele trabalho existem regras. Se a gente obedecer às regras que já foram estipuladas, evitaremos muito desentendimento. E assim vamos convivendo, porque não são os nossos gostos que devem estar em primeiro lugar, mas a atividade espiritual com seu propósito maior tem que ser a nossa visão maior, nosso interesse maior, é a causa acima de tudo. E Cristo sempre nos guiando naquela norma que Ele sempre disse e resumiu, que não façamos aos outros aquilo que não gostaria que os outros nos fizessem. Se toda a nossa ação se pautar por esse ensinamento, certamente a gente, no mínimo, não errará tanto. Muito bem, Manuel. Então, com esse slide seguinte, a gente tem uma ideia, né, de vários profissionais nesse sentido aí, e cada um passa a ter uma visão diferente da vida, né? Um é advogado. Quando ele vê uma questão, ele se entusiasma para resolver aquela questão nos fóruns da vida, né? Tem ali o arquiteto, temos ali o médico, o enfermeiro, né? E isso no cotidiano, muitos deles vêm para dentro do centro, não é? Para dentro da instituição, vai para dentro de uma igreja também, enfim. Então eles veem o mundo, vê as situações, muitas vezes, né? Um médico, por exemplo, queríamos fazer uma reunião aqui sobre a questão do sopão, né? Então ele observou logo que o nível de Covid em nossa cidade está muito complicado. Aqui mesmo na terceira rua aqui à direita, depois do centro, fizeram um levantamento em 24 horas de análise verificando a Covid, simplesmente nesse setor aqui deu 80 pessoas.
com o Covid, né? Ou ao mesmo tempo sem manifestar, mas com dentro de si, dentro de nós, como temos vários tipos de germes, de doenças, que muitas vezes a nossa imunidade não deixa vir à tona. Mas todas essas 80 pessoas, diante de um quadro de quase 500 pessoas analisadas, 80 estavam com o Covid. Então, chamamos o médico para fazer a palestra e ele já deu uma recuada. Por quê? Porque o ambiente não estava, a maré não estava para peixe, como se diz. Então, cada um que vai ver a sua situação, por exemplo, o engenheiro, ao chegar aqui, ele vê problemas que a gente, na visão comum, não temos, porque ele, na profissão dele, ele vai explorar, ele estudou para isso, né? Ele convive para isso. Onde tem um problema, a gente vê, e ele, o engenheiro, se tratando de uma casa como essa. Então, vamos escutar Manuel para o remate. Na verdade, cada criatura, né, com sua experiência, como nós temos dito, vai avaliar cada questão da sua maneira, e também é natural que ele queira imprimir na atividade aquilo que ele acha que é mais assim, importante para melhorar o trabalho. Nossa maneira de ser sempre vai influenciar a atividade. Porque cada pessoa estudou, compreende, vê o fato, vê o problema de maneiras as mais diversas. E também vai querer impor, algumas vezes, as soluções da maneira que ele vê, conforme sua visão, seu entendimento, seja no sentido material, seja no sentido espiritual. Mas eu volto a frisar a questão do respeito à coletividade, do respeito à doutrina espírita, do respeito à mensagem do Cristo, para que essas nossas ideias não venham destruir a própria atividade, porque não podemos impor nossos gostos sem que esses gostos, essa maneira, essas formas de a gente agir esteja de acordo com a doutrina e de acordo com o Evangelho. Então, para saber que nossas ideias, nossas inovações possam ser úteis, vamos analisar se ela está de acordo com o que a doutrina mostra, se está de acordo com o Evangelho de Jesus. Assim, nós vamos sempre agir corretamente, porque as ideias muitas vezes podem ser úteis num outro ambiente, mas não é útil muitas vezes dentro da tarefa espírita, que tem um procedimento muito próprio. É como sempre diz assim, aquilo que se dá bem numa determinada região, não se dá no espiritismo. Não é questão de ser melhor ou pior, é o de ambiente, é das características, da própria filosofia espírita. Tem alguns procedimentos que a gente vê hoje em dia invadindo as casas espíritas, mas nada tem a ver com o espiritismo. É útil, é proveitoso, merece respeito, mas dentro do seu próprio ambiente, não dentro da casa espírita. Respeitando as normas disciplinares da doutrina e o Evangelho, sempre vamos agir. Deixemos nossas opiniões pessoais para um outro ambiente, se não estiver de acordo com esses princípios da doutrina e do Evangelho. Muito bem. Dando continuidade, temos ainda o introspectivo, o extrovertido, o afoito, o ponderado, o questionador, o acomodado, o modernoso. Esse modernoso deve ser o moderno, né? Conservador, e por aí vai. E quem de nós se aventuraria a discorrer sobre a maior ou menor importância desse ou daquele trabalhador, conforme os perfis aqui relacionados? Então, na verdade, todos são insubstituíveis e indispensáveis. Duas palavras muito importantes para o nosso assunto, né? Em suas peculiaridades, porque enquanto não conseguimos
ser perfeito, o segredo é nos valer das próprias imperfeições para potencializar o trabalho. Enquanto uns sonham, outros ponderam, uns planejam, outros concretizam, uns organizam, outros adornam, e lá vamos nós, lidando com as diferenças e garantindo a continuidade da obra. Então, dando só um retorno para o quadro anterior, certa vez nós recebemos José Teixeira de Araújo, o nosso querido Teixeira, e ele, ao chegar em nossa casa, essa mesa aqui que a gente está trabalhando, está conversando aqui, ela é de concreto e cimento armado. Nós pegamos trilhos que sobrou da construção e fizemos essa mesa. Então a primeira coisa quando ele chegou foi dar umas palmadinhas aqui na mesa, né? Batendo assim, aí disse, mesa boa para desenvolver mediunidade. Então a visão muito dele era a visão científica e se preocupava muito com a mediunidade, que é importante também, mas tem outros aspectos, né, de que devemos levar em consideração. Então, voltando só um trechinho, enquanto uns sonham, outros ponderam, uns planejam, outros concretizam, uns organizam, outros adornam, e lá vamos nós, lidando com as diferenças e garantindo a continuidade da obra. O texto é muito claro, né, dos mais diversos tipos de pessoas que compõem uma tarefa. Mas a gente não tem como não voltar atrás às palavras de antes, de que essa diferença muitas vezes é até bem-vinda, desde que a gente respeite, novamente, as normas estipuladas na formação daquele grupo, que segue um regimento, que segue uma disciplina. Nossas ideias podem ser até acalentadas, ser mostradas para a direção, para o grupo, mas para isso, para que haja uma mudança, a gente deve colocar em votação, na aceitação, nunca desrespeitando, continuo dizendo, a disciplina doutrinária, para que assim a tarefa possa dar frutos e proveitosos, porque muitas vezes dá até frutos, porque não existe improdutividade nas ações, seja boa, seja má, alguma coisa vai produzir. Mas nós da doutrina espírita temos a certeza, ao participar da tarefa, que queremos o fruto melhor possível. Então, portanto, antes de qualquer proposta, de querer impor determinadas formas de tarefa, de trabalho, de modificações, a gente deve estudar muito bem aquela ideia, estudá-la, aprimorá-la, observar se ela segue princípios nobres da doutrina, se não vai interferir numa tarefa que já vem produzindo tão bem, até que ponto pode ser útil essas ideias. Porque os mais diversos tipos de pessoas são muitas criaturas de diferentes maneiras, e quase sempre viemos de outras religiões que têm propostas diferentes, maneira de ser. E a gente muitas vezes acha que quando chegando no Espiritismo a gente vai colocar dentro dele aquilo que trouxemos de fora. E não pode ser assim. Cada doutrina tem sua maneira, suas normas. No Espiritismo não tem ritual, mas tem disciplina, tem fundamentos que tem que ser respeitado. Não podemos chegar no trabalho espírita achando que ele está escuro, vamos acender velas. Vela é bem-vinda na Igreja Católica e outro ramo da mediunidade, ou então ao foco da energia. Então, isso existe por algumas casas, criatura. Não, mas eu vim de determinado trabalho, fazíamos dessa forma. Fazíamos, mas será que era correspondente ao pensamento espírita? Pode até ser útil, mas em determinados ambientes. Então, cada ambiente corresponde ao seu próprio nível espiritual de acordo com as pessoas que participam. Então, a visão maior e a maior vontade tem que ser dentro da doutrina, buscando aprimorar para ser o melhor servidor,
não para impor nossas ideias pessoais, mas para impor as ideias da doutrina, porque a gente, se estudar um pouco mais, a gente vê com clareza, sem engano algum, qual é a proposta da doutrina, que é o esclarecimento, a evolução espiritual de cada um de nós. Se a gente segue esse princípio, a gente sempre vai ter ideias positivas para melhorar o trabalho, melhorar o conhecimento do nosso semelhante, que nem todos têm igual. Muitos são as pessoas, uns são mais estudiosos, outros não. Tem alguns que querem apenas colher o fruto, mas não arregaçam as mangas para o trabalho. Outros perdem tempo só em crítica, mas não nada fazem. São preguiçosos muitas vezes por natureza, mas gostam de participar de alguma forma. Então, aquele que mais aprendeu, que tem mais compreensão, deve levar um pouquinho desse conhecimento, dessa luz aos semelhantes que ainda se encontram um nível um pouco abaixo. Mas, digo, sempre respeitando essas pessoas. Quando ela estiver em erro, a gente mostra que ela não está agindo conforme a doutrina. Não é a vontade nossa que tem que ser prioritária, mas os princípios doutrinários. Muito bem, mano. Dessa etapa, né? Nós vamos dividir em 2 vezes. Vamos ler este último, né? Na próxima semana nós iremos fazer novamente o restante dos slides, né? Nós temos aí 18 e este é o 9. Vamos partir pela metade e na próxima semana daremos continuidade. Então, enquanto isso, vai se aprendendo a ceder, a ser voto vencido, a discordar sem rosnar e tantos outros exercícios de reforma íntima. Me lembrei agora de determinado setor, por exemplo, numa Câmara de Vereador. Este ano ainda, se não me foge a memória, a turma foi às tapas, né? Brigando mesmo como se fosse uma arena de boxe. Então, são situações que em todo canto existe essa... Não no centro espírita chegar a tanto, né? Mas a discordância leva muitas vezes à agressão. Ninguém espere um mar de rosas. Impossível não haver conflito onde existe diversidade, né? Onde existem vários tipos de opiniões, de personalidade e tem que se ceder às opiniões sem haver a agressão. Aqui é aquele companheiro veterano que rejeita as sugestões dos recém-chegados, porque se julga o detentor absoluto da experiência. Ali é outro que chega querendo mudar tudo, desconsiderando aqueles que ali já estavam muito antes de sua chegada, construindo o que ele encontrou. Acolá é aquele que quer colocar o mundo dentro da casa espírita, mas além é aquele outro que quer tirar a casa espírita do mundo e outros tantos desafios. Enfim, faz parte do ser humano e atire a primeira pedra, né, aquele que tiver sem pecado. Então, muitas vezes a gente, perante Deus, temos as nossas imperfeições e queremos ser um santinho, né? Mas por trás nós não somos fluxo cheio. Né? Manuel, encerrando assim. Bom, para encerrar, eu queria dizer o seguinte: nós precisamos estudar melhor a doutrina espírita, que ela ainda continua sendo desconhecida, e vemos com muita tristeza, eu pelo menos, a maioria das pessoas não gosta do estudo da doutrina espírita, não se aprofundam, não conhecem a filosofia espírita. Muitos deles têm anos na atividade em alguma tarefa da casa espírita, mas não conhecem verdadeiramente a proposta espírita da doutrina. Creio que seja dessa forma que surge a maneira das pessoas quererem se impor acima da doutrina
Criar uma forma de trabalho muito pessoal, de acordo com seus gostos, com as suas maneiras de achar que ali é a forma mais correta de trabalhar, como está no texto aí que nosso irmão falou, trazer o mundo para dentro da casa espírita, ou tirar a casa espírita do mundo, visto apenas da sua maneira de pensar. Tudo isso a gente não pode sair do mundo ainda, somos do mundo. Mas não é tudo que tem no mundo que fica bem dentro da casa espírita. Devemos ver que muitas atitudes do mundo lá fora são coisas do cotidiano que vivemos da forma mundana. Não fica bem trazer para o espiritismo aquilo que não lhe faz parte, a que fere seus princípios, fere a moral cristã. Também não pode tirar o espiritismo do mundo, já que ele veio para o mundo, para esclarecer o mundo. Então o espiritismo tem tudo para contribuir com o mundo lá fora. Mas o mundo lá fora, creio eu, que tem muito pouco para contribuir para o espiritismo. A própria ciência contribui para o espiritismo. Mas conforme Allan Kardec disse, a ciência espírita vai além da ciência do homem. A partir do momento que a ciência do homem para, o espiritismo segue como ciência. A ciência espírita não é a mesma ciência do homem comum, da ciência do mundo. Portanto, nem tudo que a ciência valoriza como algo novo e que faça bem à sociedade do mundo, fará bem dentro da casa espírita. Porque a ciência espírita é uma coisa, a ciência do homem comum é outra. Quando a gente respeita os princípios doutrinários e, acima de tudo, os ensinamentos morais do Cristo, a gente certamente vai acertando o passo cada vez mais. Então, cada nós que somos trabalhadores ou que nos propomos a ser trabalhador, acho que a palavra definitiva será essa: respeito. Respeito ao Evangelho de Jesus, respeito à doutrina e respeito à opinião dos nossos irmãos, embora possamos discordar. E toda vez que a gente for discordar, que a gente procure usar palavras amenas sem ferir o nosso irmão, mostrando com bons argumentos doutrinários e evangélicos onde está o erro e aquilo que não condiz no momento impor ou colocar na atividade da casa espírita. Obrigado, Emanuel. E vamos aperfeiçoar as nossas lives, né? E aqueles que fazem parte da instituição, onde estiverem, quando iremos passar na próxima semana o ELC União Luz, né? O ELC União Luz no YouTube, né? Já podem anotar este endereço, para que na próxima semana estejamos aqui juntos, né? E estamos aqui em Bahia, né? Há 39 anos e, logicamente, tendo as reuniões nas quintas-feiras, mas com toda a recomendação da OMS, o distanciamento, né? O álcool gel, o álcool a 70, máscara e o distanciamento. Então, enfim, todas as quintas-feiras podem procurar a nossa casa, que estamos aqui fazendo o estudo do Livro dos Espíritos. E aqui e ali algumas apresentações artísticas, né? Infelizmente, suspendemos a sopa, que é o sábado à tarde, mas continuamos nas quartas-feiras. Amanhã, por exemplo, tem o atendimento fraterno, na quinta reunião pública, e no sábado vai ficar faltando só dezembro, né? Pois janeiro ou fevereiro nós iremos dar continuidade. E o outro aspecto que a gente queria lembrar, aliás, é que no dia 21 não poderá mais haver o almoço fraterno. E a gente estava premeditando e, ao mesmo tempo, a distribuição de cestas básicas,
Então, já conseguimos praticamente 10 cestas e estamos a nossa meta a adquirir mais 20, né? Porque as pessoas compromissadas com esta casa e a casa compromissada com eles é justamente 30 cestas básicas e vai ser distribuído no dia 21 de dezembro, antes do Natal. E no dia 25, que era a nossa costumeira confraternização de natalina, né, aqui na casa, nós também não vamos poder fazer, porque o índice de Covid está muito grande e os hospitais já não suportam mais, já está 80, 90, e eu sei que estão providenciando mais leitos, porque a necessidade é grande. Então, fiquem com Deus, que Deus nos proteja e que esse trabalho do Cristo, não é nosso, é o trabalho do Cristo, possa ter continuidade em nossos lares, hoje, agora e sempre.